está falando isso na frente de todos os anjos. Se o Senhor tirar tudo que o Jó tem, o Senhor vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Deus, minha gente, é onisciente. Deus sabe de tudo. As coisas não precisam acontecer para que Deus saiba qual é o resultado final. Mas os anjos de Deus não são oniscientes. Todos os anjos ficaram com dúvida, porque eles também conheciam Jó. Os anjos trabalhavam na terra, também conheciam Jó. Será que o Satanás está falando a verdade do Jó? Será que o Jó é um fingido? Será que o Jó só aparenta ser um santo e não é nada disso na vida particular, na vida secreta? Os anjos ficaram perturbados com aquela acusação. Deus não. Deus não, Deus já sabia. Mas não adiantaria Deus dizer, ô Satanás, não adianta não, porque Jó eu conheço, tá bom? Vai embora. Todo o céu ficou com aquele ponto de interrogação sobre Jó. Será? Será que o diabo está falando a verdade? Porque o Satanás era um anjo poderoso. Será que ele não conhece alguma coisa do Jó? Será que ele não sabe alguma coisa que a gente não sabe? Será que ele tem mais discernimento do que a gente? E o diabo continuou dizendo, tira tudo o que o Jó tem. E o Senhor verá se ele não blasfema de ti na tua face. Deus falou, tá bom, Satanás. Eu aceito esse desafio. Tudo que Jó tem está nas tuas mãos, menos ele. Deus colocou o limite. Você pode tocar tudo. Tudo que Jó tem. Pode tocar tudo. E quando Deus falou tudo, propriedades, filhos, tudo. Menos no Jó. O Jó não. Não toquem no Jó. E o diabo saiu da presença de Deus e o Jó sossegado aqui na terra, trabalhando, levando a sua vida na maior felicidade. E nem imaginava que no mundo espiritual estava acontecendo uma batalha por causa dele. Do mesmo modo que Jesus disse assim, o que ligares na terra será ligado no céu. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito pelo vosso Pai que está no céu. Do mesmo modo, as coisas também acontecem no céu e refletem aqui na terra. E o problema de Jó não começou na terra. O problema de Jó começou lá, naquela reunião no céu. A desgraça de Jó começou ali. E Satanás vem e, em primeiro lugar, ele vai usar pessoas más, pessoas ímpias. E Satanás vai usar também fenômenos climáticos, forças da natureza, para destruir tudo que já tem. Então a primeira coisa que acontece é que os sabeus, um povo inimigo, um povo saqueador, eles vêm e invadem uma das propriedades de Jó, onde estavam as 500 juntas de bois e as 500 jumentas. E eles roubam 1000 bois, 500 jumentas e matam todos os empregados de Jó e só um consegue escapar. E esse vai correndo contar para Jó. Percorre o caminho apavorado. Eu sobrevivi, eu preciso contar para o patrão o que foi que aconteceu. Roubaram os bois, roubaram as jumentas, mataram os meus colegas, os empregados, só eu escapei, eu preciso contar para o Jó. Mas numa outra propriedade, onde as ovelhas, 7.000 ovelhas ele tinha. 7.000 ovelhas pastando no campo, na relva. Aí cai um raio e põe fogo na mata. E outros raios. E o fogo cerca as 7.000 ovelhas e os empregados. E eles morrem queimados. Só um conseguiu escapar. Eu preciso contar para o patrão que desceu fogo do céu. Pegou fogo em tudo. E as ovelhas, 7.000 ovelhas foram queimadas. E os empregados também, só eu escapei, eu preciso contar para o Jó. E sai correndo, percorrendo uma grande distância para contar. No mesmo instante, enquanto esse está indo, outros inimigos, os caldeus, que eram saqueadores, assaltantes, eles vão em outra propriedade do Jó, onde estão os 3.000 camelos. 3.000 camelos era o maior patrimônio do Jó. Como eram muitos camelos, eles se dividem em 3 bandos.
3 bandos e pegam 3.000 camelos. E quando os empregados tentam resistir, os caldeus matam os empregados e só um escapa. E 3.000 camelos são roubados. Esse que escapou foi correndo para contar para o patrão o que aconteceu. Se encontrar o patrão e contar que roubaram os camelos. Enquanto esse está indo correndo, é aniversário de um dos filhos. O primogênito está fazendo aniversário. Ele tem uma grande casa. E na parte principal, na sala, estão os 7 filhos de Jó. E as 3 filhas foram convidadas também, a mãe e o pai permitiram que elas fossem lá na festa de aniversário do irmão mais velho. Estão todos ali festejando mais um ano de vida. É tão bom, né? Festa de aniversário é uma festa de família que só tem alegria. Eles estão alegres, comemorando. Mas aí diz a palavra que veio um vento e deu nos 4 cantos daquela casa. E aquela casa não aguentou e desabou sobre os 10 filhos de Jó. E eles foram soterrados, entulhados. Os criados que estavam na casa também morreram e só um conseguiu escapar. Ferido, mas conseguiu escapar. Esse sobrevivente, olha que tragédia. Como é que eu vou dar essa notícia para o meu patrão? Que os 10 filhos estão mortos. Eu olhei lá, nenhum sobreviveu. E o Jó está lá trabalhando, cuidando das coisas. Nem imagina que tanta desgraça ocorreram ao mesmo tempo. E aí chega o primeiro e diz: todos os teus bois, todas as tuas jumentas foram roubadas pelos sabeus e os empregados mortos, só eu escapei. Esse está terminando de falar, o Jó não teve tempo nem de absorver a notícia ruim. Chega aquele que veio correndo também: patrão, eu estava lá com as ovelhas no campo, junto com os outros empregados, e desceu fogo do céu, queimou tudo, os empregados morreram queimados, as ovelhas morreram queimadas, não sobrou nada, só eu escapei para dar essa notícia. O Jó falou: como assim? Como assim? Uma notícia ruim atrás da outra. Aí chega aquele que tinha fugido do saque dos camelos, e ele chega dizendo: patrão, os caldeus vieram, deram com 3 bandos, roubaram todos os 3.000 camelos, e os empregados que tentaram resistir foram assassinados, eu consegui escapar. O Jó: como assim? Como assim? Um choque atrás do outro, mas a pior notícia está chegando agora. A pior de todas as notícias. Porque patrimônio a gente recupera, ora essa. A gente trabalha e vai reconquistar. Mas perder um filho. É uma dor que eu peço para Deus me livrar. Eu sei que eu vou viver muito, mas eu quero que os meus filhos vivam mais que eu. Mas quem já perdeu um filho, uma filha, é uma dor que nunca mais passa. Eu sei, porque a minha sogra perdeu uma filha de 20 anos em acidente. Já tem muitos anos e ela não consegue esquecer da filha que morreu. Uma filha. Jó vai receber a notícia de que toda a sua descendência, todos os seus 10 filhos, de uma única vez, morreram soterrados com a casa que desabou, com o vento que bateu contra a casa, e eles não conseguiram escapar e morreram. Jó vai receber a notícia de que ele não terá netos, que a sua descendência acabou ali. Veja, o homem que tinha conquistado tudo, em uma única tarde, foi avisado que perdeu tudo. Muita desgraça. Quando Jó recebeu a notícia da morte dos 10 filhos, tem certeza, meus filhos, não escapou nenhum. Todos eu verifiquei, todos estão mortos. Eu sinto muito, patrão, eu sinto. O Jó começou a chorar. Meus filhos, minhas filhas.
Meus filhos, minhas filhas. Ele começa a chorar, ele desaba em pranto. Ele chora, tanta desgraça de uma vez só, perder tudo de uma vez só. Já nem imagina que Satanás está por detrás de tanta perda. Ele chora, ele chora, ele chora. Ele rasga as roupas, porque esse era o sinal de luto, de tristeza. A pessoa rasgava a roupa. Aí ele se prostra no chão com a roupa rasgada. Ele começa a pegar a terra do chão e joga para cima, esfrega no rosto. O rosto fica enlameado, as lágrimas borram o seu rosto de terra, de cinza. E ele chora, ele chora, ele chora. Mas ao invés de falar, por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Ao invés de ele reclamar de Deus, Jó, que era um homem sincero. Jó, que era um homem reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, mesmo chorando, mesmo dilacerado, mesmo com dor, mesmo empobrecido, ele diz, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu tornarei, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o teu nome. Ele está chorando, ele está sentindo dor, mas ele está dizendo, bendito seja o nome do Senhor. Você conseguiria louvar a Deus sem reclamar? Olha porque esse homem era especial. Olha porque esse homem entrou para a história. Ele era sincero, sim. Ele era reto. Ele era temente a Deus. Ele se desviava do mal. A palavra de Deus diz que uma nova reunião acontece de Deus com os anjos no céu. E aquele vagabundo, aquele andarilho que perambula por este mundo, até hoje está perambulando por esse mundo. Satanás veio de novo entre os anjos como intruso. E Deus olha para o diabo e diz, você viu meu servo Jó? Apesar de tudo que você fez contra ele, e eu permiti, porque eu já sabia que Jó é um homem sincero, é um homem reto, temente a mim, que se desvia do mal. Você o consumiu sem causa, ou seja, Jó não era merecedor de tanta desgraça. Ele não tinha pecado para passar por tudo aquilo. Não havia nele culpa, nem necessidade de castigo. Deus diz para Satanás, você o consumiu sem causa, mas ele conserva a sua integridade. Está pegando a coisa? Você sabe, Deus não gosta de murmuradores. Deus não gosta de pessoas que reclamam da vida. Pessoas insatisfeitas por qualquer motivo. Pessoas que culpam a Deus por tudo. A palavra de Deus diz que Jó não pecou com seus lábios e nem atribuiu a Deus nenhuma daquelas desgraças. Pelo contrário, ele louvou a Deus. Todos nós aqui passamos por problemas. Eu sei que você também passa. Eu sei. Mas ao invés de reclamar, dá glória a Deus aí onde você está. Mas faz isso com sinceridade, de novo, do fundo do teu coração. Mostra para Deus que esse glória a Ele é realmente sincero. Dá glória, dá glória. Isso mostra que é sincero, que é do fundo do teu coração. Glória ao teu nome, bendito seja o teu nome, Senhor. Diga isso para Deus, bendito seja o nome do Senhor. O diabo disse para Deus, ele está vivo, ele pode ter novos filhos, ele pode trabalhar, ele sabe negociar, ele pode ganhar de novo. O que ele perdeu, ele pode recuperar. Claro que um novo filho nunca substitui o filho que morreu.
claro. Mas no raciocínio desse vagabundo andarilho que viaja pelo nosso planeta o tempo todo, Jó pode reconquistar tudo outra vez. Ele está vivo. Está com saúde. Não é? Satanás diz para Deus: deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar no corpo dele. Na carne dele. Deixa eu tocar nele. E o Senhor vai ver que com o sofrimento que eu vou colocar no corpo dele, o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar de ti na tua face. E Deus permitiu mais uma vez. Só que Deus colocou um limite.